Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai estudar sobre a passagem da pecadora, né, que ungiu os pés de Jesus, tá? Então agora a gente vai conseguir entender aqui. Então vamos lá. Eu vou sublinhando assim cada versículo que a gente for lendo, né, e que a gente for entendendo, para ficar melhor a visualização de vocês, já que aqui tem bastante texto, tá? Então vamos lá. Essa passagem, ela tá lá em Lucas, capítulo 7, tá? Do versículo 36 até o versículo 50, tá? Então é a passagem que a gente vai estudar hoje. No versículo 36 fala o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então a passagem inicia falando que Jesus foi convidado por um dos fariseus para que fosse jantar com ele, né? E Jesus foi. Jesus entrando na casa do fariseu, que chamou ele, Jesus tomou um lugar à mesa, Jesus sentou, né, em um lugar lá na mesa. E no versículo 37 fala assim: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Tá? Então fala aqui no versículo 37 que tinha uma mulher na cidade, né, que ela era pecadora. E ela estava sabendo que Jesus ia jantar na casa desse fariseu, então ela foi lá até Jesus com um frasco feito de alabastro. Não sei como é que é um frasco feito de alabastro. Frasco feito de alabastro. Tipo isso daqui, ó, o vaso de alabastro, o frasco de alabastro. Era uma espécie de recipiente para armazenar óleos, essências e perfumes. Por armazenar um material de valor, os vasos de alabastro eram objetos bem elaborados para a época. Essa espécie de cerâmica antiga era selada para conservar as propriedades do perfume e óleo. Então a mulher foi com um desse aqui, um frasco de alabastro, né, cheio de perfume, né, que aqui fala que realmente é para guardar óleos, associar essências, perfumes. E ela foi com um frasco desse cheio de perfume para casa desse fariseu onde Jesus estava, né, que era onde Jesus tinha sido convidado, quando ela soube que Jesus estava lá. E no versículo 38 fala assim: e, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Vou pegar a minha Bíblia aqui lá em Lucas 7. Na versão que eu tô, Lucas 7:38, fala aqui: e, ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, né? Aqui na versão King James, ele fala aqui que as lágrimas, né? Ela começou a derramar lágrimas sobre os pés de Jesus, é porque aqui não deixa claro isso, essa versão aqui, ó. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhavam. Ah, ele fala aqui, ó, aos pés de Jesus. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume, que fala assim, ó, que é aos pés de Jesus. E depois, chorando, molhava com suas lágrimas. Então, ela molhava os pés, tá certo? Então, fala aqui, né? Aqui, ela, estando por detrás de Jesus, né? Ela chegou aos pés de Jesus chorando e ela molhava os pés de Jesus com as lágrimas dela e ela enxugava, né, os pés de Jesus que ela molhava com as lágrimas com os próprios cabelos. E aqui fala também que ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume, né? Então ela fala que ela chorava aos pés de Jesus, ela enxugava essas lágrimas, né, que ela molhava os pés de Jesus com os próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e ungia os pés de Jesus com aquele perfume que ela trouxe, né? Que estava no frasco de alabastro.
No versículo 39 fala assim: Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, disse dentro de si, né? Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Então o fariseu, ele pensando, né? Se ele realmente fosse um profeta, ele saberia quem é que está, né? Aí tocando nele, né? É uma pecadora. E então, no versículo 40, Jesus fala, a Bíblia fala assim: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Ó, esse Simão aqui não é o Simão discípulo de Jesus, não, tá? Esse Simão aqui, ó, é o fariseu, ó. É o nome do fariseu. O nome do fariseu é Simão. Então aqui fala que Jesus se dirigiu ao fariseu, né? Que o nome dele é Simão. E ele, né? Falou ao fariseu que tinha uma coisa para dizer ao fariseu, né? E o fariseu falou: Diga, mestre, né? Então, no capítulo 41, Jesus continuou: Certo credor, ele tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Aí aqui, ó, quando a gente coloca aqui o íconezinho o mouse nesse ícone aqui, ele traz pra gente, ó, que aqui era denários. Era a moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho, né? Então aqui a gente consegue entender que Jesus perguntou, né? Um certo credor, ele tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, né? Que era 500 dias, né? A moeda romana, que era o pagamento por um dia de trabalho. Então, um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Então, o cara ele devia 500 denários, 500 dias trabalhados para esse credor. E outro devia 50. Então, Jesus pergunta, né? Certo credor tinha 2 devedores, um que devia 500 e outro que devia 50. Aí Jesus continua. E, como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Né? Então, Jesus continua, né? Como eles dois não tinham que pagar, nem o que devia 500, nem o que devia 50, o credor perdoou a dívida dos dois, né? Aí Jesus pergunta ao fariseu: qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles, né, amará mais o seu senhor, né? Que perdoou da dívida. Então, no versículo 43 fala: Simão respondeu: Penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem, né? Então, ele fala, quando Jesus pergunta: qual que você acha, né? Qual credor que você acha que vai amar mais o seu Senhor? Então, Simão, ele responde: Eu penso que é aquele a quem mais foi perdoado, né? Aquele que mais foi perdoado a dívida, aquele que tinha maior dívida, aquele que devia 500. Ele, como ele foi perdoado, ele devia bem mais, então ele ama mais o seu Senhor, né? Por conta da dívida que foi perdoada. E Jesus falou a ele que ele julgou bem, né? Que ele falou que foi a quem mais perdoou, quem mais foi perdoado da dívida, quem mais tinha a maior dívida. E no versículo 44 fala assim: E, voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Né? Jesus ele fala: Você está vendo essa mulher aqui, né? A pecadora lá que estava ungindo o pé de Jesus? Jesus falou a Pedro, Jesus falou a Simão, perdão, gente, é Simão aqui, tá? Não é o discípulo de Jesus, não. Você está vendo essa mulher, né? Quando eu entrei aqui em sua casa, tu não me ofereceu uma água, né, para lavar os meus pés. E olha que ele estava na casa do fariseu, não foi na casa da pecadora, não. E Jesus falou: Você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa mulher, porém, ela molhou os meus pés com lágrimas e enxugou os meus pés com os próprios cabelos. Que loucura, né? E no versículo 45, né, a Bíblia fala assim: Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os pés, não deixou de beijar os meus pés. Jesus continuou falando: Você não me recebeu com um beijo na face, na própria casa, né? Jesus fala: Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar, né? De me beijar os pés, de beijar os meus pés. E no versículo 46 continua: Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Né? Jesus continua:
Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas achou com perfume e ungiu os meus pés. E no versículo 47, fala, por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Doideira, tá? Doideira. Então Jesus ele fala para o fariseu que estava pensando lá no início, se ele fosse realmente um profeta, sendo que Jesus sonda os pensamentos, né? A gente já viu algumas passagens e ainda vai ver que Jesus ele sonda os pensamentos, ele conhece os pensamentos. E ele estava falando, se Jesus realmente fosse um profeta, né, ele saberia quem é que está tocando nele, uma pecadora. Então Jesus ele deixa claro aqui que os pecados dela foram perdoados, né, porque ela muito amou, né. Mas Jesus deixa claro também que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, igual que ele perguntou ao fariseu, né? Aquele que quem é que vai amar mais o seu Senhor, aquele que foi muito perdoado ou aquele que foi pouco perdoado. Então ele falou, o próprio fariseu respondeu, aquele que muito foi perdoado, né? Então no versículo 48 fala, então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Isso aqui tá claro, não precisa explicar esse versículo. E o que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Em Lucas 5:21, vamos abrir aqui, Lucas 5:21. Deixa eu clicar aqui. Lucas 5. Lucas 5:21. Ó. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus, né? Então tem as referências aqui, tá? A cura de um paralítico em Cafarnaum. A gente ainda vai ver sobre essa passagem. Mas isso aqui é basicamente uma referência, que ele traz a referência em Lucas 5:21, né? Porque aqui eles pensaram, né? Quem é este até que perdoa pecados? E aqui também tem algo parecido com isso, algo semelhante a isso. Ó. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Isso aqui é bastante interessante, tá? E então o versículo fala que eles começaram a dizer entre si, né? Falar uns com os outros, quem é esse? Né? Que até perdoa pecados. E no versículo 50, Jesus ele fala à mulher. Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Deixa eu só limpar aqui meu óculos, gente. Perdão. Porque ele tá meio embaçado, tá? Ele tá meio embaçado. Pronto. Então é isso, né? Vou falar o resumo agora aqui, né? Do que a gente estudou sobre essa passagem da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Basicamente, um dos fariseus chamou Jesus para poder, né, jantar em sua casa. Então Jesus foi e Jesus entrou na casa do fariseu e sentou lá em um dos lugares da mesa. Sendo que tinha uma mulher nessa cidade, né, onde esse fariseu morava, que ela era pecadora. E ela, sabendo que Jesus ele ia nessa casa desse fariseu para jantar junto com esse fariseu, ela foi até onde Jesus estava com um frasco de alabastro, né, cheio de perfume. E ela entrando por detrás de Jesus, ela aos pés, eu acredito que ela se joga aos pés de Jesus. Nossa, gente, falando. Peraí. Voltei aqui. Então ela vai com um frasco, né, feito de alabastro, cheio de perfume. E ela, estando por detrás, ela vai por detrás de Jesus e aos pés de Jesus ela se abaixa e ela molha os pés de Jesus com as lágrimas dela. Imagina aí, nossa, eu me arrepio, tá? Sempre que eu leio essa passagem, eu, sei lá, causa um arrepio aqui, não sei por aí. E a Bíblia fala que ela molha os pés de Jesus, né, com as próprias lágrimas dela. Né? Imagina uma pecadora aos pés de Jesus, né, o quão culpada que ela não se sentia.
mas ela estava aos pés de quem ela sabia que poderia perdoar os seus pecados, né? Porque Jesus já tinha feito, já tinha curado, já tinha feito vários milagres. Então ela vai aos pés de Jesus, ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela enxuga os pés de Jesus, né? Eu fico fechando os olhos porque eu gosto de imaginar, né? Ela fica enxugando os pés de Jesus, porque provavelmente o cabelo dela, a gente não sabe se o cabelo dela era grande ou era curto, né? Mas a gente sabe que ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo dela. Então ela enxugava os pés de Jesus com os cabelos e ela passava, né, aquele perfume que ela trouxe naquele frasco pelos pés de Jesus. Ela beijava os pés de Jesus e ungia os pés de Jesus com perfume. Sendo que quando o fariseu estava vendo isso, ele começou a pensar se Jesus realmente, se ele realmente fosse, né, um profeta, ele saberia quem é que está tocando nele, né? Os fariseus, eles gostavam bastante de julgar, né? A gente já viu isso aqui várias vezes, que eles gostavam bastante de julgar, né? Não é muito diferente de muitos cristãos, né, de hoje. Mas enfim, vamos entrar nisso não. E quando o fariseu ele vê isso, que essa mulher está fazendo isso, está tocando em Jesus, né, fazendo tudo isso, né, aos pés de Jesus, ele fica pensando que se Jesus realmente fosse um profeta, ele fica pensando na mente dele, né, dentro de si, que se Jesus realmente fosse um profeta, ele saberia que aquela mulher era uma pecadora. Então, Jesus, conhecendo esse pensamento dele, conhecendo o que ele falava dentro de si, Jesus pega ele e fala que quer falar uma coisa com ele. Ele fala, mestre, pode falar. E Jesus pergunta, tinha um senhor, né? Deixa eu pegar até aqui. Isso. Tinha um credor que ele tinha dois devedores, né? Vamos prestar atenção aqui. Tinha um credor que ele tinha dois devedores. Um devedor devia a ele 500 denários e outro 50 denários, né? Então, a gente já viu, né, o que seria esses denários. Era um pagamento, era uma moeda de prata de Roma, que era um pagamento por um dia de trabalho. Então, um devia 500 e o outro devia 50. E a Bíblia fala que esses credores, esses devedores não tinham como pagar, né, realizar esse pagamento ao credor. Então, Jesus fala ao fariseu que o credor ele perdoa a dívida desses dois devedores, né? E então Jesus pergunta a ele: qual que você acha, qual dos dois devedores que você acha que mais vai amar, que mais ama o seu Senhor? Então o fariseu ele respondeu: aquele que a quem mais foi perdoado. E Jesus fala a ele: julgaste bem, né? Então Jesus falou: os pecados dessa mulher aqui, eles foram perdoados, né? Vamos voltar aqui. Aqui. Jesus fala antes disso, né, de falar que os pecados dela foi perdoado. Que essa mulher, Jesus falou para o fariseu, tá vendo essa mulher aqui? Eu entrei na tua casa, tu não me ofereceu água para lavar os pés. Tu não me recebeu com um beijo na face, porém essa mulher, ela molhou os meus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos. Não deixou de beijar os meus pés, né? Falou que ele também não ungiu a cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu, né, os pés de Jesus com perfume. E Jesus fala a ele: por isso que eu afirmo a você que os pecados dela, que são muitos, agora eles foram perdoados, porque ela muito me amou, né? Então Jesus ele fez uma comparação aqui, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, né? Porque o fariseu, ele já era o mestre da lei, ele já conhecia, ele já tinha um conhecimento, ele não se julgava um pecador, né? Então, Jesus deixa claro aqui que a mulher, a pessoa que, o devedor que devia 500 era a mulher, porque ela tinha muito pecado. Então, quando ela foi perdoada, ela amava muito, né? Ela amava muito. Por isso que quando ela chega aos pés de Jesus, ela faz tudo aquilo. Mas o fariseu não. O fariseu, como não se julgava, né, um pecador, pouco era perdoado, né, porque ele realmente cumpria todas as leis e tudo mais, ele pouco amava.
Então, basicamente aqui, Jesus fez a comparação daquele que devia muito, que era essa mulher, e aquele que devia pouco. Aquele que foi muito perdoado, ele muito ama, que foi essa mulher, e aquele que pouco foi perdoado, pouco ama, que é o fariseu. Então, Jesus deixa isso claro para esse fariseu. Então, aqui a Bíblia fala que Jesus olha para essa mulher e fala para ela que os pecados dela está perdoado, né? Então o pessoal lá, o que estava lá na casa do fariseu, né, que não fala quem, que só fala que aqueles que estavam com ele, começaram a dizer quem é este, né, que perdoa até pecados, né? Então Jesus olha para essa mulher e fala: a sua fé salvou você, vá em paz, né? Imagina, aquela mulher chegou cheia de culpa, cheia de cargo, de fardo, né? E ela vai aos pés daquele que ela sabia que era o único que podia. Provavelmente ela era muito julgada. O fariseu, olha o fariseu, o que o fariseu falou. Se ele soubesse quem está tocando ele, uma pecadora, né? Como se ele fosse, né? Né? Mas enfim. E, e ela chega aos pés de Jesus, ela se humilha aos pés de Jesus, ela chora, ela enxuga o cabelo, ela beija os pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus com óleo, com perfume, né? Ela unge os pés de Jesus com perfume, perdão, é perfume. E Jesus chega a essa mulher e fala que os pecados delas estão perdoados. E Jesus fala também que a fé dela salvou ela e manda ela em paz, né, gente? Eu falo que tá até aqui anotado na minha Bíblia que sempre será fé. Ó, deixa eu descolar o post-it aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu aproximar aqui. Não faço a menor ideia como é que tá indo, porque eu não consigo me ver, tá? No vídeo, eu só consigo ver o vídeo depois. Mas é tudo questão de fé. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui isso aqui verde. Vou sublinhar isso aqui em verde, por quê? Porque eu acho que isso aqui é interessante a gente guardar. Eu sempre sublinho a minha Bíblia tem bastante aqui, ó. Eu separo por cor, né? Eu separo por cor. Então, eu acho interessante a gente guardar, né? A gente sublinhar, a gente deixar marcado, né? Porque a gente precisa lembrar que é a nossa fé, gente. A nossa fé, tudo questão de fé, sabe? Porque servir a Cristo, né? É fé. É fé, é tudo fé, né? Porque todas aquelas pessoas que chegaram a Jesus, que foram curadas, elas tiveram fé. E sempre Jesus fala: tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Então, tudo questão de fé. E a gente precisa lembrar disso, a gente precisa trabalhar a nossa fé, tá? É isso que a gente aprendeu, tá? Nessa passagem. Depois vocês me falam aí o que vocês achou dessa forma aqui de pegar, assim, essa aplicação aqui, dessa Bíblia aqui, né? Via navegador, né? E apresentar vocês a partir daqui, né? Eu acho que fica melhor, mas eu quero ver vocês para ver como que fica melhor para vocês, porque o que fica melhor para entendimento, que facilitar o entendimento de vocês, é o que eu quero estar trazendo aqui, tá? E é isso. A próxima passagem que a gente vai estudar é sobre as mulheres que seguiam Jesus, tá? Já tá aqui, Lucas 8, do versículo 1 ao versículo 3, tá? E é isso, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.